Boa noite, amados irmãos da IPB da Graça. Hoje é domingo. Deus nos deu um dia maravilhoso, abençoado, cheio da tua graça. E eu gostaria de falar sobre o seguinte tema hoje: glorificados em Cristo Jesus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou acompanhasse a leitura lá no livro de Apocalipse, capítulo 7, a partir do versículo 9, onde a palavra do nosso Senhor e Deus e Salvador nos diz assim: Depois dessas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciões e os 4 seres viventes, e entre o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras, as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Meus irmãos, como é maravilhoso poder olhar para a palavra de Deus e ver promessas tão maravilhosas, promessas tão promissoras para nós, a noiva de Cristo, para nós, a igreja santa dele, a noiva dele, e ver que são promessas verdadeiras, promessas para a eternidade, promessas para a vida eterna. O texto nos fala sobre a visão dos glorificados, a visão daqueles que estarão à direita de Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor das nossas vidas. O texto fala daqueles que serão salvos pelo Cordeiro Santo, pelo Cordeiro Imaculado. E nesta noite eu gostaria de falar sobre as promessas divinas e abençoadoras de Deus contidas nesse livro de Apocalipse, capítulo 7, e falar sobre o versículo 16 especificamente. A primeira promessa que Deus faz para aqueles que serão os glorificados em Jesus Cristo, aqueles que serão salvos em nome de Jesus Cristo, que está aqui no versículo 16, diz que jamais terão fome, que aqueles que são glorificados em Cristo Jesus, eles jamais terão fome, nunca mais terão sede, serão saciados pela fonte que jorra do trono de Deus. Também não cairá sobre eles o sol, nem o ardor do sol sobre suas vidas, e nem sentirão dor alguma, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Nós estamos vivendo agora
nesse ano de 2020, no século 21, essa tormenta, essa calamidade do Covid-19. Tem trazido muito sofrimento, muita dor, tem trazido desespero, tem trazido desconforto para a humanidade e também para as nações. E a pergunta que eu gostaria de pegar e trazer à mente dos irmãos, que está em meu coração, é a seguinte: onde estão os cientistas? Onde estão os países de primeiro mundo que sempre rebaixaram, que sempre falaram mal dos países da América Latina? Porque nós somos país de primeiro mundo, porque nós temos a melhor tecnologia, porque nós temos os melhores cientistas, porque nós temos os melhores médicos, porque nós temos a melhor condição financeira. O que eu vejo hoje, meus irmãos, é que Deus ele quer ensinar a humanidade que verdadeiramente Ele é a cura, que verdadeiramente Ele tem poder, e que não existe cientista, que não existe ciência, que não existe tecnologia que possa fazer o que o nosso Deus pode fazer. O nosso Deus ele pode fazer ossos reviverem. O nosso Deus ele pode ressuscitar mortos. O nosso Deus ele pode realizar milagres do nada. E o nosso Deus do nada ele pode criar um mundo novo e fazer tudo novo. Eu vejo muitas pessoas dizendo que o mundo não vai ser mais o mesmo, mas na verdade não vai ser mesmo, porque a palavra de Deus profética nos diz que cada vez vai ser pior. É apenas o princípio das dores, porque na verdade os fins dos tempos eles estão sendo anunciados pela glória e majestade e pelo poder de Deus. O quanto o ser humano é pequeno, o quanto Deus provou no meio dessa calamidade, no meio dessa tragédia, que o homem ele é fraco, ele é pequeno, e que o homem ele nasceu nu, e que o homem, da mesma forma que Deus criou ele do pó, voltará ao pó, porque o homem ele não é nada diante da pequenez que ele tem diante do nosso Deus. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é glorioso. E Deus ele fala aqui em Apocalipse capítulo 7, que para os glorificados, para aqueles que são seus, para aqueles que o adoram, que glorificam e que buscam fazer a vontade dele, para esses, isto que está acontecendo não é nada, porque ele tem todo o poder para nos dar livramento, ele tem todo o poder para tirar de nós toda a dor, ele tem todo o poder para trazer para nós refrigério diante desses momentos difíceis que as nações estão vivendo e que a nação brasileira também está vivendo. Deus ele quer nos ensinar e quer ensinar também a humanidade que quem está no controle é Ele, não é a ciência, não é a tecnologia, não é o homem, mas que o verdadeiro governo está nas tuas mãos. Deus é o verdadeiro governador de todas as coisas. Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. E todos aqueles que Jesus e Deus já chamou, já estão com eles. Então, meus irmãos, qual que é a promessa mesmo de Deus para aqueles que estão glorificados em Jesus? Vamos fazer novamente a leitura e relembrar? Então, olha só o que diz a palavra de Deus aqui em Apocalipse capítulo 7, versículo 16, que diz assim, a palavra de Deus: para aqueles que estão glorificados em Cristo Jesus, que são salvos em Cristo Jesus, que são separados, escolhidos através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a palavra de Deus nos diz aqui no versículo 16: estes jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol e nem o ardor algum.
pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Meu irmão, não se atemorize. Entregue o seu coração. Confie nesse Deus Todo-Poderoso que tem todo o poder para ressuscitar mortos, para trazer livramento, para dar vitória diante dos desafios e também das adversidades. Porque Deus, Ele tem todas as promessas para a sua amada igreja, para a sua noiva. E Deus, Ele quer enxugar toda lágrima dos teus olhos. Deus, Ele quer trazer para você paz, conforto espiritual, segurança, e que nós possamos sempre nos lembrar das promessas de Deus que Deus tem feito e que nunca deixará de realizar na vida daqueles que são seus. Se você é de Jesus, tenha paz, descanse nele, confie nele e espere só um pouquinho mais para você ver os milagres gloriosos que Deus irá realizar na vida da nação brasileira, na vida da humanidade e também na vida da sua igreja gloriosa. Que em nome de Jesus Deus possa abençoar o seu domingo, que Deus possa abençoar a sua família, os seus filhos, os seus netos, que Deus possa abençoar a sua saída de casa e a sua entrada, o seu retorno para casa. Que Deus possa abençoar o seu trabalho, que Deus possa guiar, te guardar, que Deus possa te proteger, que Deus não deixe faltar nada no seu celeiro e que você possa desfrutar das promessas maravilhosas que Deus tem para os seus servos e também para aqueles que temem o nome do Senhor. Nunca mais haverá tempo como este que você tem para poder oferecer o seu louvor, a sua adoração, o seu culto, o seu sacrifício a Deus por tudo que Ele fará e por tudo que Ele já tem feito na sua vida. Que Deus derrame ricas bênçãos na sua vida e que Deus possa trazer à sua memória que a verdadeira Páscoa é Jesus Cristo, aquele que tem poder para poder ressuscitar mortos, para poder transformar ossos secos em vida e para poder também trazer todo o refrigério, toda a paz ao coração dos teus servos e também da sua amada igreja. A palavra de Deus nos diz para nós que para os seus amados Deus dá enquanto dorme. Descanse, dorma, tenha paz no coração, confie e entregue-se totalmente a Jesus Cristo, que o mais Ele fará na sua vida. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém.